Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo muito polêmico, muita gente acha que é impossível anunciar nichos sensíveis, também conhecido como nicho black. Então o que eu vou fazer para você? Eu vou fazer um panorama do que é, primeiro para quem não conhece, ou seja, nivelar, porque o meu trabalho aqui é nivelar o conhecimento de todo mundo, e vou explicar um pouquinho das regras do jogo, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como fazer isso de uma forma regular, vamos dizer assim, uma forma dentro da regra. Mas é importante você saber que eu tenho um curso só para contingência, onde aí é detalhe, passo a passo e aprofundar tudo que eu vou dizer aqui. Vamos falar de nichos sensíveis. O que são nichos sensíveis, gente? É o que não está na regra do jogo, é o que não está previsto, o que não pode, o que é proibido. Então, vamos lá. Narguile é nicho sensível, porque é considerado analogia ao fumo. E você não pode garantir que as pessoas vão fazer misturas naquelas essências e tal. Então é um nicho sensível. Outro nicho sensível aí, emagrecimento. Tudo que mexe com saúde em geral, diabetes, tratamentos para dores e tal, é considerado nicho sensível. Por quê? Porque as promessas, o Facebook ou o Google ou as plataformas não tem como provar que o método que você está entregando dá aquele resultado. Então eles preferem bloquear do que se comprometer. E eu acho isso até justo, porque mexer com saúde de pessoas é uma coisa muito séria. É tipo assim, gente, tem gente que faz umas promessas tão agressivas que chega a ofender. Eles falam assim, ó, perca 6 quilos em uma semana, 10 quilos em uma semana. Um membro do corpo, não sei se você sabe, uma cabeça pesa em média, para quem já estudou um pouco de anatomia, pesa em média 6 quilos. Cara, para perder 6 quilos em uma semana é só tirar um membro, cara. É simples assim. Por quê? Porque esse tipo de promessa, gente, ilude as pessoas e pode afetar a saúde. Então a regra do jogo não permite. Outros nichos que são sensíveis de anunciar, porém não são proibidos. Lingerie é sensível a anunciar? Porque em alguns momentos ele é interpretado como conteúdo sexualizado, porque expõe mais o conteúdo sexual por exibir o corpo da mulher do que propriamente dito o produto. Então tem uma regra, tem macetes para anunciar. Assim como cueca masculina, eu tenho uma marca de cueca masculina que eu anuncio, é um nicho super sensível. Até porque, gente, até por denúncia a sua conta às vezes cai. Porque o homem não gosta de ver outro homem pelado. Ele tá passando lá na linha do tempo dele, lá no feed dele, ele clica em denunciar. Por quê? Conteúdo ofensivo. Porque ele se sente desconfortável de ver outro cara de cueca. Então, assim, por incrível que pareça, são nichos sensíveis. Por que eu falo sensíveis e não black? Porque é possível anunciar esses nichos. Existe a regra para isso. Só que a gente precisa se adequar a elas. Então vamos lá. Isso não é de hoje que acontece. Como eu sou publicitário há muitos anos, há mais de 20 anos eu anuncio, já anunciava para Globo, para rádio, para outros veículos. Cada veículo já tinha sua linha editorial. Para quem se recorda, os comerciais da antiga MTV, eles eram todos irreverentes, só faltava passar de ponta cabeça e você ter que plantar bananeira para assistir aqueles comerciais, porque a dinâmica da trilha, da edição da imagem, dos textos eram todas diferentes. Aquilo é uma linha editorial determinada pela emissora. Ou seja, não adianta você querer anunciar o carnê do baú, que é aquele modelo tradicional na MTV, que a MTV ia falar, olha, faça outro que se adeque à nossa linha editorial. Então existe uma linha editorial para cada veículo. Assim como se você fosse anunciar numa revista de moda, uma revista Cláudia, Capricho, Vogue, tinha sua linha editorial. E isso não mudou. Os veículos têm sua linha editorial. Existe a regulamentação. Na internet isso é menos supervisionado. Existe o CONAR, que, por exemplo, ele fiscaliza, fala, olha, vocês não podem usar palavras de ordem na televisão. O que são as palavras de ordem? Beba, faça, corra, pratique, ou seja, você mandar a pessoa fazer algo. As palavras de ordem não são bem-vindas pelo CONAR. Na internet, isso já é mais tolerante. Então, por que eu estou te falando isso? Para você entender o que é uma regra do jogo, uma linha editorial. Assim existe a linha editorial do Facebook, a linha editorial Google, a linha editorial do TikTok, do Instagram e de tantas outras. O que a gente está falando aqui é que só mudou o veículo, mas a regra da publicidade é sempre a mesma. Beleza? Então o que eu estou tentando te dizer? Existem alguns macetes para sair e se adequar à linha editorial. Só para você ter uma ideia, gente, antigamente tinha um mercado que chamava balcão de anúncios. Eu estou te falando na década de 90. O balcão de anúncios nada mais é o seguinte:
A gente queria anunciar em um veículo, uma Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, eu tô falando São Paulo porque eu tô em São Paulo, tá, gente? Mas você pode transportar para sua cidade. O Estadão, esses veículos, você ia ter um balcão de anúncio e falar, ó, quero colocar esse anúncio lá. E aí o que esse balcão de anúncio fazia? Ele adequava a linha editorial dali. Por quê? Porque uns você podia fazer com letra maiúscula, outros não. Um podia colocar foto colorida, outro não. Um podia anunciar o telefone, outro não. E até mesmo as questões legais, de leis. Você não podia anunciar, olha, precisa-se de pessoas com boa aparência. Pô, boa aparência é uma coisa muito maluca, super sugestiva. Hoje em dia, diria que até é preconceituoso um anúncio desse tipo. Então, tinha já os balcões de anúncio que fazia esse filtro. Hoje em dia, quem está fazendo esse filtro? Os gestores de tráfego, as pessoas que estão gerando os anúncios na internet. Então, eles estão fazendo que filtro? O filtro de colocar sua promessa dentro da regra do jogo para que não tome bloqueio. Legal? Vamos lá. Para isso, mesmo você jogando a regra do jogo, existe aí o que a gente chama de plano de contingência. O que é o plano de contingência? É você ter o plano B, sabe? Quando tudo dá errado, você ter para onde fugir. Então, de repente, ter uma conta reserva, não fazer investimentos pré-pagos de grande valor. Por que pré-pagos de grande valor? Você está anunciando lingerie, tá? Ou biquíni. Eu estou te falando que eu já tive uma marca de biquíni que eu anunciava e era sempre complicado. Assim, eu cheguei a ligar para o Facebook e falar assim, ó, Facebook, porra, por que a minha conta cai? Se a Victoria's Secret anuncia, a Hope anuncia, a Liquid do biquíni anuncia, por que a minha loja de moda não pode anunciar? E aí eles vão te adequando à regra do jogo, entendeu? Então, proteção do investimento, o que é? Você colocou R$1.000 lá, a sua conta caiu, cara, não vou afirmar que você perdeu seus R$1.000, mas para você recuperar esses R$1.000 vai demorar muito, vai ser um parto, vai ser 90% de chance de você ter perdido esse valor de investimento. Então, de repente, usar cartões de crédito, quais? Pré-pagos ou aqueles cartões que fazem múltiplas contas. Hoje em dia tem muitas saídas para isso. Cartão digital que você cria no banco e usa para fazer compras online. Por quê? Porque se a sua conta for bloqueada, você simplesmente descadastra o cartão. Ou se não permitirem descadastrar o cartão, você liga na operadora de cartão e fala, ó, houve um desacordo comercial, eu não quero mais compras dessa plataforma. E aí você vai para outra e assim por diante. Ou seja, são planos de contingência, você vai se protegendo. Sobre como criar contas de Facebook, existe técnica e métodos para você criar muitas contas, dezenas, centenas de contas. Mas isso eu não vou ensinar aqui o passo a passo, porque o nosso curso é de tráfego, não é de contingência. Aí se você quiser isso, você faça contato comigo e eu te passo o curso de Contingência Black, onde te ensina a criar um monte de contas, onde te ensina a trabalhar com tudo isso. Outras coisas que têm sido muito utilizadas hoje é a camuflagem, né? Quando a gente vai para uma guerra, pelo menos eu nunca fui para uma, mas é assim que a gente assiste nos filmes enlatados americanos, existe o que? A camuflagem. Pô, se você vai para uma guerra no deserto, você vai com uma farda de palha, ali, cor de palha, para se misturar na areia. Se você vai para a neve, a sua farda é branca e assim por diante. Na internet existem algumas formas de se camuflar. Uma delas são os multilogins. O que é multilogins? Ferramentas que simulam conexões de computadores diversos. Eles mascaram o seu IP, mascaram os seus números de identificações que identificam o seu ponto de origem. Então existem essas ferramentas. Claro, não vou ficar citando aqui os multilogins, os que são pagos, os que são gratuitos, os que são os melhores ou piores, porque isso tem lá no curso de Contingência Black. Para isso, tem muita gente que nem usa mais o Wi-Fi, porque as redes Wi-Fi têm um IP fixo hoje em dia. As pessoas usam às vezes o 4G, roteiam o celular no 4G para anunciar lixo black, usam multilogin. Por quê? Por que o 4G? Porque o 4G age por antena, gente. Antena, a gente está falando de uma geografia de perímetro. Ou seja, hora o sinal vem dali, hora o sinal vem daqui. E se eles bloqueiam a torre como um todo, eles vão bloquear um monte de gente que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Então o que ele vai estar fazendo? Ele vai bloquear pessoas que estão postando suas fotos de família, pessoas que estão curtindo e compartilhando seus conteúdos nas redes sociais. Então o 4G às vezes te mascara por isso. E existem muitas e muitas outras formas de falar de nichos sensíveis. Eu estou aqui te introduzindo nesse caminho e agora a gente vai falar sobre como anunciar algumas coisas dentro da regra do jogo em nichos sensíveis, tá? Não vou ficar falando de emagrecimento está lá no Contingência Black.
Vou te falar de nichos sensíveis e não nicho black. Entenda bem, nicho black é coisa que é proibida anunciar de qualquer forma, cara. Não pode, entendeu? E aí, para isso, é um outro esquema. Mas tem nichos que são sensíveis. O que são sensíveis? É permitido, mas tem regra. Tem porém, tem variações, tem manhas, técnicas, hacks, beleza? Então, espero ter te ajudado aí e vamos para a próxima aula onde a gente vai lidar com nichos sensíveis. Um abraço e até já.